Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas olha Deus aí. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, que não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Segue o que Ele te entregou. A paz do Senhor, Gabi. A paz do Senhor, Douglas. A paz, Aline. Quem mandou você parar? A paz, Claudinho. Volte para o mar alto. Oh, que lindo! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, aleluia. Canta forte comigo, vamos lá? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não A paz, irmã vai Antônia. dessa vez. A paz, irmã Lourdes. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a Graças e paz rede? aos irmãos que estão entrando aí Quem mandou na você live. parar? Volte para o mar alto. Oh, aleluia. Eu vou te honrar. Graças e paz, meu irmão. Quem mandou largar a rede? A paz, Wendel. A paz, Elisa. Thaísa, Mimi e Enzo. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, volte A paz, Robson. O Yara. Isabelle. Azaf. Graças e paz, meus irmãos. Filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede e volte para o mar. Vou te esperar no mar. Canta comigo, vai. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Deus é bom. Volte para o mar alto. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Comigo. Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Acalma, calma. Descansa teu coração, porque o teu Deus está cuidando de todas as coisas. A paz, mamãe. Que Deus abençoe a senhora.
Paz, dona Marlene. Deus te abençoe, a senhora. Graça e paz. A paz, irmã Regina. Deus abençoe. Paz, irmã Gina. Deus te abençoe mesmo. Nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida a largar tudo e parar. Deus conhece a estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. A paz do Senhor, irmãos. Para dar início à nossa live, vou começar com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar, quem mandou marcar a rede. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Peço ao Senhor Jesus que o Senhor possa estar me perdoando nesse momento, Pai querido. Palavras, Pai querido, que eu falei, o Senhor não gostou, pensamentos, Pai querido. Algo que eu fiz, Pai querido, e o Senhor se desagradou, que o Senhor possa estar me perdoando nesse momento, Pai querido. Pai querido, venha dar um culto abençoado, Pai querido. Pai querido, que venha falar nos nossos corações. Pai querido, que o Senhor possa estar abençoando cada filho que entrou agora na live. Pai querido, que o Senhor possa estar abençoando cada família aqui representada, Senhor Jesus. Pai querido, toma teus filhos nas tuas mãos, Pai. Livra de todo mal, Pai. Sê, Pai querido, com agora o pregador da noite, o nosso pastor. Pai querido, que ele venha falar, Pai querido, aquilo, Pai querido, que a gente precisa ouvir, não aquilo que nós queremos escutar. Sê com ele, Pai. Livra de todo mal. Guarda, Senhor Jesus, e protege. E cega dos inimigos, Pai querido. Venha dar, Pai, um culto abençoado, que a gente venha se encher do Seu Espírito Santo, que a gente venha sair daqui transbordando, Pai querido. Que a gente não venha sair vazio, Pai querido. Muito obrigada, Pai querido, que o Senhor se faz presente nas nossas vidas. E aqueles que irão entrar também, que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Em nome de Jesus, já te agradeço. Amém. Amém, irmão? Para nós iniciarmos, eu queria estar lendo com os irmãos passagem que se encontra no livro de Lucas 5, do 1 em diante. Lucas 5, do 1 em diante. Lucas 5, do 1 em diante. Amém? Que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazer-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite,
nada apanhamos, mas por que mandais, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém? A palavra de Deus, essa passagem é uma passagem que nos mostra algo interessante, até porque nós podemos ver que é uma passagem que Jesus estava falando com os discípulos. É uma passagem que Jesus estava demonstrando para os discípulos a forma com que ele queria que os discípulos levassem a palavra. Isso me chamou grandemente a atenção. Até porque, quando nós falamos de Pedro, a primeira coisa que vem em mente é que Pedro era um homem pescador, um homem que conhecia grandemente, o mar, que conhecia grandemente o barco, mas nós podemos ver que o conhecimento de Pedro não levou Pedro até mesmo a pescar uma grande quantidade de peixe que a qual ele desejava, que a qual ele almejava. O conhecimento de Pedro se perdeu totalmente naquela noite. Pedro ficou a noite toda pescando, e para quem pesca sabe que existe até mesmo o fator lua, fator maré, e dentro disso existe luas que dá bastante peixe, existe maré que dá bastante peixe, mas também existe lua, fase lunar, que parece que os peixes somem, ou até mesmo a maré, a forma com que a maré está batendo faz com que os peixes venham a sumir. E Pedro passou a noite toda ali pescando. E na realidade Pedro até mesmo pescava para sustento até mesmo da família. Pedro pescava no intuito até mesmo de alimentar a sua família, alimentar as pessoas, ou até mesmo para adquirir certa parte um dinheiro. Mas eu quero voltar um pouco à passagem quando Pedro se encontrava até mesmo na beira do mar, e Jesus vinha passando, e Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, largue tudo e me siga. O que eu entendo com isso? Quando Jesus chamou Pedro, foi para Pedro realmente largar tudo aquilo que a qual Pedro até mesmo estava fazendo, para seguir Jesus, para fazer a obra de Deus. E algo interessante, que ao passar do tempo, Pedro caminhando, Pedro tendo experiência com Cristo, Cristo ensinando a Pedro,
né, durante um bom período. E Pedro, tinha momento que Pedro não entendia, tinha momento que Pedro não fazia aquilo que Deus havia determinado, aquilo que Jesus havia determinado para ele. E isso muitas vezes, né, tem muito a ver conosco. Muitas vezes já estamos até certa parte, um tempo até mesmo caminhando no Evangelho, buscando o aprendizado, né? E em dado momento, parece que bate algo em nós que faz com que até mesmo nós desaprendemos tudo aquilo que a qual aprendemos. E Jesus, quando ele chega nessa passagem, que ele chama Pedro, o intuito de Jesus, na realidade, era que Pedro aprendesse tudo de ponta a cabeça. Que Pedro fizesse tudo de acordo conforme ele havia ordenado. E eu comecei a analisar essa passagem. E comecei a analisar a segunda passagem também. Que Jesus chega e encontra Pedro, até mesmo lavando a rede, né? Jesus começou a ver que Pedro voltou a fazer aquilo que a qual Jesus havia ordenado e falado para que ele parasse. Quantas vezes nós se deparamos nesta situação parecida com a de Pedro? Muitas vezes Jesus nos chama para fazer algo e em dado momento nós paramos, nós não damos seguimento àquilo que Jesus nos ordenou. Muitas vezes é por causa de uma decepção, muitas vezes é por causa de um problema, muitas vezes é um problema na igreja, muitas vezes é um problema familiar. E em dado momento, nós ficamos paralisados, paramos de fazer. Muitas vezes louvamos, né, na casa do Senhor, muitas vezes pregamos, muitas vezes oramos, e de repente paramos de fazer tudo aquilo que nós estávamos fazendo e que estava agradando aos olhos de Deus, e começamos a fazer tudo aquilo que nós fazíamos antes de estar na presença de Deus. Isso me chamou a atenção quando Jesus encontra com Pedro, e que Pedro é surpreendido ou é pego fazendo tudo aquilo que a qual ele fazia antes. Pedro era pescador. Pedro era pescador. Era um pescador que conhecia tremendamente o mar. Quanto de nós que muitas vezes conhecemos tremendamente o mundo, e Deus chega para nós e fala assim: olha, filho, eu não te quero mais no mundo. Eu não te quero mais você tendo esse prazer. Filho, eu quero te dar prazeres novos. Eu quero te dar emoções novas. Eu quero te dar alegrias novas. Eu não quero te dar essa alegria que o mundo te dá, alegria passageira. Muitas vezes a alegria do mundo é uma alegria que vem através até mesmo de um copo de bebida, ou até mesmo de repente de um cigarro, ou até mesmo através de uma cocaína, através de uma maconha. Mas a alegria do Senhor é uma alegria que vem de forma sobrenatural. Não precisamos de nada para acontecer, só simplesmente adorar e bendizer aquele que é digno de toda glória e de todo louvor. Amém. E Pedro voltou a fazer aquilo que a qual Jesus havia falado para ele não fazer, para ele seguir, para ele levar o Evangelho. Entendo eu, essa é minha conjectura, eu consigo entender que Pedro só se converteu realmente após a morte de Jesus. Nós começamos a ver várias situações que Pedro viveu. Uma das situações até mesmo, Pedro se encontrava no Getsêmani, ali com Jesus. Em dado momento, Pedro cochila, e Jesus chega e fala para Pedro: Pedro, fica acordado, Pedro, me ajude em oração. E Pedro cochila e dorme. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes nós, como crente,
Ao invés até mesmo de estar orando, nós estamos cochilando, nós estamos adormecidos de forma espiritual. Passamos a não dar valor até mesmo àquilo que Jesus colocou em nossas mãos, a obra que Jesus colocou em nossas mãos. E começamos a dar valor ao passado, aquilo que a qual nós fazíamos e não agradava aos olhos de Deus. E Pedro, da mesma forma, que estava ali no Getsêmani, certa parte cochilando, Jesus pedindo para que Pedro viesse até mesmo ajudar em oração. E Pedro cochila. E Jesus chega para Pedro de novo: Pedro, eu preciso que você me ajude em oração. Jesus vira as costas e começa a orar. E Pedro torna a cochilar. Em dado momento, os soldados, até mesmo lá os soldados que a qual vieram para poder prender Jesus, quando eles chegam para poder prender Jesus, Pedro estava sonolento. E quando Pedro está sonolento, acorda, leva um susto. E o que Pedro faz? Pega a espada e arranca a orelha de Malco. Malco era um soldado que ele não era um soldado romano. Ele era só um soldado que trabalhava até mesmo com os sacerdotes. Eles tinham autoridade até mesmo de prender os judeus. E Pedro arranca a orelha de Malco. E Jesus, com todo amor, com todo carinho, mostra para Pedro, ensina Pedro que não é com a violência que se faz as coisas, não é com a grosseria, não é com a rigidez que se faz as coisas. E Jesus pega a orelha de Malco e coloca no lugar de novo. E avisa Pedro: Pedro, com essa mesma espada que tu está ferindo, Pedro, um dia você será ferido. Jesus estava falando: Pedro, não usa da espada, porque essa espada que você usa hoje, amanhã será usada contra você. E algo que me chamou a atenção, quando Pedro é surpreendido fazendo tudo aquilo que a qual Jesus tinha falado para ele não fazer. Ao passar do tempo, Pedro até mesmo nega Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus fala para Pedro: Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, tu irás me negar, Pedro. E Pedro nega Jesus. Pedro mesmo assim parece que não entende o que Jesus está falando. Quantas vezes nós não entendemos o que Jesus está falando? Quantas vezes nós não entendemos o que Jesus tem para a nossa vida? Muitas vezes Deus quer nos usar e nós tomamos caminho diferente, tomamos forma diferente. Muitas vezes nós não amadurecemos de forma cristã, continuamos sempre menino de forma cristã. Mas Jesus queria um Pedro homem, um Pedro que a qual realmente tivesse amor e temor pela obra dele. E muitas vezes nós nos encontramos parecido com Pedro. Muitas vezes parece que nós não temos amor pela obra de Deus. Muitas vezes parece que nós não temos temor por Deus. Mas eu quero trazer uma palavra hoje. Uma palavra que nós viemos até mesmo refletir em tudo que nós estamos fazendo. Será que nós largamos a rede? Ou será que nós nem chegamos a pegar a rede? Porque quando Pedro é pego lavando as redes, voltando a fazer tudo aquilo que a qual não era para ele fazer, na realidade Pedro ainda nem tinha pego a rede. Mas pastor, o senhor não está falando que Pedro estava lavando a rede? Eu estou falando a rede que a qual Jesus colocou na mão dele, o ministério que Jesus colocou nas mãos dele. Agora eu pergunto para cada um que está ao alcance da minha voz: será que você está fazendo o ministério que Jesus colocou nas suas mãos? Será que você não largou as redes que nem Pedro largou? Eu quero trazer algo que vai chamar a atenção. Quando Deus bota algo em minhas mãos, quando Deus bota algo em suas mãos, na realidade, Ele acredita e confia em você,
sabendo que você irá fazer. Ei, irmão, eu torno a falar, ei, irmão, não largue a rede que Deus colocou em sua mão. Não largue a rede que Deus colocou em suas mãos. O que eu quero falar para você? Deus tem muito para fazer em sua vida. Deus tem muito para fazer no seu ministério. De repente você até esteja pensando, mas eu ainda nem sei qual o meu ministério. Pergunte a Deus, que Deus irá falar qual o seu ministério. O seu ministério é aquilo que te traz alegria, é aquilo que te traz felicidade, é aquilo que faz você regozijar quando você está fazendo. Algo que Pedro não tinha entendido, algo que Pedro passava despercebido. Na realidade, Deus tinha uma obra muito grande para botar na mão de Pedro. Pedro com todos esses defeitos. Mas Jesus falou para Pedro, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Pedro não sabia o grau, do ministério que a qual Deus tinha colocado nas mãos deles. Ei, será que você sabe o grau do ministério que Deus tem colocado nas suas mãos? Esse é um dos motivos que eu estou falando para você aqui agora. Para você pegar a rede. Se você não pegou a rede, pegue a rede. E se você pegou a rede, não largue a rede de forma alguma. Amém. Por maior que sejam as lutas, por maior que sejam os problemas, por maior que seja a dificuldade, a rede é sua. E quem tem que pescar, quem tem que manusear, quem tem que usar é você. Porque Deus colocou nas suas mãos. O teu ministério, você tem que dar valor. Você tem que dar valor àquilo que a qual Deus colocou nas suas mãos. Não abra mão do seu ministério de forma alguma. Não abra mão da rede que a qual Deus colocou nas suas mãos. Se nós começarmos a olhar e analisarmos, nós podemos ver que mais na frente, Jesus fala assim para Pedro, olha só Pedro, eu vou te ensinar. Se eu quisesse que você fosse pescador de peixe, você seria, Pedro. Sabe por quê? Era só eu dar uma ordem, que toda vez que você jogasse a rede, você iria trazer cheia de peixe. Jesus falou assim, Pedro, volte ao mar. Aí sabe o que Pedro falou para Jesus? Senhor, eu trabalhei a noite toda, eu não pesquei nada, mas pela a sua ordem, pelo seu comando, pelo aquilo a qual tu está mandando eu fazer, eu vou fazer. Eu quero que os irmãos entendam algo. Eu tenho certeza que Jesus já mandou vocês fazerem algo. Da mesma forma que Jesus já mandou eu fazer algo. Da mesma forma que eu estou procurando fazer aquilo que Jesus já mandou. Pedro falou assim, a sua ordem, a seu comando, eu jogarei. Eu quero falar algo para você na noite desse dia. Jesus está mandando você jogar a rede. Jesus quer te mostrar para você, Jesus quer te ensinar para você como é jogar a rede. Jesus mandou Pedro jogar e Pedro jogou a rede. A palavra de Deus fala que a rede veio tão cheia que chegava ao ponto até mesmo de partir em alguns pontos. A rede veio tão cheia que Pedro teve que pedir auxílio. O que eu quero falar para você? De repente você está ao alcance da minha voz. De repente você tem o dom de evangelismo. De repente você tem um dom de pescador, de pescar a alma. Pessoas que se encontram cativas, pessoas que se encontram oprimidas. E você não está usando o dom que Deus te deu. Você não está usando a rede que Deus te deu. Eu quero que você reflita nisso. Eu quero que você, a partir da noite desse dia, passe a jogar a rede que a ordem de Jesus já deu para você e você sabe. Eu tenho certeza disso. E quando Pedro começa a puxar a rede e que a rede vem cheia de peixe, Jesus fala assim, seria mais ou menos assim, Pedro, é assim que eu quero você na minha obra. É agindo dessa forma. É jogando a rede. É pescando. Se nós começarmos a ver e analisarmos, Pedro foi colocado, Jesus colocou 2 ministérios na vida de Pedro. Uma, ganhador
de alma, pescador de alma. A outra foi de pastorear as almas que a qual ele ganhou. Será que ao alcance da minha voz não tem pessoas que têm esses dons? Ou que tenha outros dons? E que Jesus quer trabalhar nesses dons? A palavra de Deus fala que Pedro jogou e a rede veio cheia. Mas na frente a palavra de Deus fala assim: Pedro, agora olha só, você viu como é pescar. Eu podia muito bem te abençoar e você continuar no seu trabalho, fazendo o seu trabalho. Mas Pedro, eu preciso de você na minha obra. E da mesma forma, Pedro, que a sua rede veio cheia quando você pescou, que veio bastante peixe, que você nem conseguiu puxar a rede. É dessa mesma forma que eu quero te usar na minha obra. Eu quero te usar como pescador, Pedro. Os Pedros que estão ao alcance da minha voz, que estão aí do outro lado, eu trago essa palavra profética para vocês. Ei, eu profetizo na vida de vocês. Se vocês quiserem também, eu profetizo na vida de vocês. Que de repente o chamado você já tem, a rede você já tem, a ferramenta você já tem, o barco você já tem, mas de repente vocês não querem. Eu profetizo na vida de vocês, ganhadores de alma para o reino dos céus. Eu quero que essa palavra entre de forma que venha até mesmo causar impacto na vida de vocês. Que vocês venham sentir até mesmo incomodado de não fazer aquilo que Deus já colocou na vida de vocês, de usar os dons que Deus já colocou na vida de vocês. Eu venho falando, primeiro, o reino do céu, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Começa a fazer, começa a usar as redes que Deus tem colocado nas suas mãos, os dons que Deus tem colocado em suas mãos, que você vai ver se as outras coisas não serão acrescentadas. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Mas não faça com barganha. Não faça com o intuito de fazer, porque eu sei que se eu fizer, Deus irá me dar. Faça com amor, com carinho. Faça com dedicação. Faça no intuito de ganhar almas, de ganhar vida para o reino. Que Jesus está voltando. Jesus está às portas. E o povo não está percebendo. Muitas vezes, vem até doenças para desviar o foco, a atenção do ser humano de Deus. Muitas vezes as pessoas estão focadas até mesmo em coronavírus, e acaba esquecendo de Deus. O foco dele passa a ser a doença. Eu quero trazer algo para você. Ei, não deixe de usar a rede que Deus te deu. Amém. Eu não sei qual são as redes que a qual estão do outro lado ou me ouvindo, mas eu quero incentivar essas redes a usar a rede que Deus colocou na sua e na minha mão. Amém. Aprenda com isso, meu irmão. A palavra de Deus nos ensina em coisas tão simples. Deus usou aquilo que Pedro sabia fazer para ganhar alma para o reino. Primeiro, Pedro foi ganhador de alma. Depois, Pedro foi apacentador. Foi cuidar de ovelhas. Entenda isso. Eu tenho certeza que Deus está falando profundamente no coração de vocês. Ganhe alma para o reino. Cada vida que a qual você ganha para o reino é uma pedrinha na sua coroa. Pode ter certeza disso. De repente você está pensando assim, o importante para mim é ir para o céu. Sim, o importante é ir para o céu. Mas a palavra de Deus nos fala que nós também teremos galardão. Quer ter galardão? Ganhe vidas para o reino. A palavra de Deus fala que é festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Amém. Se você for aquele que a qual levou o pecador a se arrepender dos seus pecados, a palavra de Deus fala que todos os seus pecados serão perdoados. Quer ter pecado perdoado? Ganhe vidas, ganhe alma para o céu. Use a rede que Deus colocou nas suas mãos. Sabe por quê? Para você ouvir assim, ei, você hoje é pescador de homem e de mulheres. Glória a Deus. De criança,
de idosos, de jovens. Essa palavra que eu quero que você entenda e leve na tábua do teu coração. Através dessa palavra, coloque em prática. Não fique mais esperando mais nada. Coloque em prática os dons que Deus já te deu. Faça com que venha acontecer. Faça com que Deus venha agir em cima desses dons que Ele te deu. Essa é a palavra que eu quero deixar para você na noite desse dia. Amém? Amém. Que Deus te conceda mais dons e que você venha botar em prática tudo aquilo que Ele te ensinou. Amém? Vamos ouvir um louvor que tem muito a ver com essa palavra que a qual foi trazida. Glória a Deus, é isso mesmo. Nada pesquei, olhando Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, Glória a Deus. desanimado, Graça e paz, Marcelo. decidida a largar tudo e parar. Deus conhece a postura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus conhece tua postura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos orar? Então, não largue a rede. E se largou, volte a pegar. Amém? Amém. Que nem eu li aqui um comentário. Se você perdeu a habilidade e não sabe mais jogar a rede, pegue a rede, que Jesus te ensina tudo de novo. Amém? Amém. Oremos então. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, Deus, para falar e bendizer o seu santo nome, Deus. Deus, entendemos, ó Deus, que Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o Pai eterno. Deus. Entendemos, ó Deus, que está em nossas mãos a rede, Deus. Deus, a hora de jogar, Deus, é a hora que Tu quer que nós jogamos. Aonde quer que nós jogamos, Deus, e que Tu mandar, Deus, sabemos que irá vir cheia de peixe. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, um restante de semana abençoada. Deus, em nome de Jesus, Pai, continue nos guardando, nos protegendo e livrando de todo mal. Deus, eu te peço que nos livre de todo espírito de doença, toda enfermidade caia por terra. Deus, que seus anjos venham nos guardar e nos proteger, Deus. Eu te peço, Pai, um restante de semana de vitória, um restante de semana de bênção, Deus. É que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor. É a nossa força. Dê um abraço no seu irmão, amém? E repete comigo: eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Quero agradecer também aí o irmão Anderson, né, que entrou aí na nossa live. Deus Obrigado, abençoe Ana. a sua família. Deus é contigo, com teu sogro. Deus abençoe vocês aí, tá? Amém. E a Eline, a sobrinha do pastor Alberto. Isso, minha sobrinha. Né? É Eline, Aline, né? Eline. É minha sobrinha. Amém? Deus abençoe. Tchau. Tchau, fica com Deus. Até domingo. Domingo teremos culto presencial. Amém? E à noite a nossa live.